nossa equipe de reportagem viajou até Puerto Escondido. É um cenário exuberante, com ondas perfeitas para a prática do surf. Além das belas praias e do povo generoso, o México tem uma grande biodiversidade de espécies vegetais e animais. O Parque Nacional de Chacagua é um exemplo da riqueza das florestas do litoral mexicano. O mar de Puerto Escondido é o ponto de partida dessa viagem. Tem a fama de ser um dos 3 lugares que possuem as melhores ondas do mundo. Um programa irresistível para os surfistas e também para os amantes das paisagens marítimas. O estado de Oaxaca é conhecido por concentrar uma grande biodiversidade, uma das maiores do México. México en general, pero el estado de Oaxaca y el estado de Chiapas en particular están en una zona de contacto neoártica y neotropical. Y aquí coinciden muchas especies que son endémicas, que son únicas en el mundo. Por ponerte un ejemplo, en todos los Estados Unidos de Norteamérica existe la tercera parte de la variedad de plantas y floras que hay aquí en México. Partimos de Puerto Escondido rumo à reserva ecológica das Lagoas de Chacagua. No meio do caminho, uma área de manancial, a Lagoa de Manialtepec. E o encontro com um animal típico da região, aqui chamado de tigrilho. Mais à frente, uma outra parada, Cacalotepeces. A tradução do nome do povoado é lugar de cacalotes, uma espécie de corvo que já foi muito comum por aqui. A caça intensiva fez com que eles se refugiassem nas montanhas. De recordação das aves, restou apenas o nome do pueblo. A maior parte da população mexicana é descendente dos povos indígenas. As comunidades de ascendência negra são minoria. Mas na região de Chacagua tem forte influência. Nessa vila, os antepassados que vieram da África trouxeram na bagagem sementes de figueira. Alguns exemplares são tão antigos quanto o povoado. Este exemplar tem aproximadamente 150 anos. Essas árvores centenárias recebem o nome carinhoso dos mexicanos. Eles dizem que são as árvores do amor. Já na África, elas são conhecidas como árvores assassinas. Isso porque a mata vai se enrolando em torno da palmeira. Nesse abraço mortal, a palmeira morre para que a árvore do amor viva. Um fenômeno botânico curioso. Durante certa época, as duas sobrevivem juntas. Mas sufocada durante 80, 100 anos, a palmeira acaba morrendo. Resta um tronco apodrecido dentro da figueira. Nessa fase solitária, oca por dentro, a figueira fica mais vulnerável. Vítima de ventos fortes e tempestades, pode também não resistir e morrer. Mais estrada e chegamos ao destino, Parque Nacional de Chacagua. A reserva ecológica tem 14 mil hectares, 3.500 hectares de água. A área total corresponde a mais de 3 vezes o estado do Rio de Janeiro. Daqui para frente, o meio de transporte é o barco. As lagoas de Chacagua são interligadas e têm saída para o Oceano Pacífico. Nas redondezas passeiam pelicanos. Há 20 anos foi aberta a passagem para o mar. Uma forma de melhorar a oxigenação das águas, que deixa as lagoas mais limpas. A vegetação das margens representa uma boa amostra da diversidade encontrada no México. O país concentra 10% da flora do mundo. Só no estado de Oaxaca foram registradas 8.000 espécies de plantas. Essa é uma região típica de mangue. Normalmente en las lagunas se ve este tipo de vegetación, que es lo que es los que le llamamos aquí manglares. Tenemos 2 tipos de manglares, como lo que es el mangle colorado y el mangle blanco, que es lo que hay más aquí. Por ejemplo, vemos hacia el lado detrás de nosotros, este tipo de manglares es lo que es el mangle colorado, para que lo conozcan. Ahí lo vemos como las raíces se vienen desde abajo, desde las ramas se vienen cayendo hasta hacia abajo.
Una vez de que se agarran, el árbol ya poco a poco se va elevando más y más. Terra Firme está o centro de manejo de crocodilos acutos. Anualmente, cerca de 500 filhotes são enviados do crocodilário para locais onde a espécie corre risco de extinção. Em liberdade, cerca de 50% das crias sobrevivem. No processo de manejo, esse número sobe para 90%. Essa espécie de crocodilo chega a 5 metros de comprimento, pode viver até 70 anos. Nós estamos passando pelo labirinto de Ilhas Falsas. Labirinto porque existem tantos canais que as pessoas se perdem. E Ilhas Falsas porque a maioria não tem terra firme. Na verdade, é um mangue. Olha como os canais são estreitos. Algumas dessas falsas ilhas foram escolhidas como moradas dos pássaros, bem longe dos predadores. As árvores abrigam centenas de ninhos, uma maternidade concorrida. Tem o pato-buzo, garças, cegonhas e também a fragata. A população da área de proteção ambiental chega a 1000 habitantes. Apenas as comunidades que já estavam instaladas puderam ficar. As pessoas sobrevivem da pesca ou do turismo ecológico. Viver numa reserva ambiental mexe com a visão de mundo das pessoas. Francisco mora nas Lagoas de Chacauá há 11 anos. Durante o trabalho com o turismo, assume o papel de protetor da natureza. Francisco, você nos avisou que não pode fazer barulho aqui nas ilhas onde tem os pássaros. Por quê? Não se pode fazer ruído. Por el motivo de que aquí el ave, cuando le hacen ruido, el ave vuela. Y el ave pequeña, el polluelo pequeño, se cae al agua. Esa ave se muere definitivamente. Entonces no se hace ruido por el motivo de que es el atractivo del lugar, de Lagunas de Chacauá. Y nosotros como prestadores de servicio protegemos al ave. No final do dia, nas águas cheias de peixes, pescam centenas de pássaros. Paisagens mexicanas de proteção ao meio ambiente. As pessoas, os países, vão despertando para a necessidade de proteger o patrimônio da natureza, a herança que lhes coube no planeta e que é de todos. ¡Ándale, Céfero! Uma passagem para o mundo misterioso das civilizações antigas. No México, as escavações trouxeram à tona muitos dos costumes, lendas e ideias dos primeiros habitantes do país. Um mergulho no passado revela segredos dos maias e astecas, povos que ergueram grandes cidades para ficar mais perto dos deuses. No documentário México, Mitos da América, você vai conhecer um pouco da origem do homem no continente americano e entender a visão que as civilizações antigas tinham do cosmos. Sentir o coração do México bater é o melhor jeito de entender um pouco este país complexo. O ritmo é intenso no Zócalo, a praça central da cidade do México. O povo se confessa nacionalista. A cerimônia da bandeira acontece todos os dias e tem plateia cativa. No momento seguinte, o Zócalo se transforma na Tribuna dos Descontentes. Uma passeata de protesto. Para o centro da cidade e ganha as ruas vizinhas. À noite, a praça vira palco da principal festa do México, a da Independência. No dia do grito, os mexicanos reforçam o brado de libertação da Espanha. À luz do dia, o Zócalo reflete os problemas da quarta maior metrópole do mundo, com quase 16 milhões de habitantes. Alto índice de poluição, trânsito caótico apesar do rodízio permanente, desemprego e violência.
praça principal da cidade do México, onde tudo acontece, que o estrangeiro começa a conhecer a saga do homem na América Latina. O coração da capital mexicana, antigamente, era a alma do Império Azteca. Depois de arrasarem Tenochtitlán, os conquistadores espanhóis edificaram as suas construções exatamente em cima da cidade pré-hispânica. Aproveitaram até algumas pedras. A tática que os espanhóis usaram ao chegar no México em 1519 foi estratégica. Para impor a nova ordem, a catedral foi construída sobre o templo. A sede do governo espanhol sobre o Palácio de Montezuma, um dos últimos imperadores mexicanos. Seguindo as pistas deixadas pelos cronistas da época que faziam relatos para os reis da Espanha, os arqueólogos modernos investigam. Mas para fazer escavações no centro da cidade, os limites são muitos. Es problemático porque, desde el punto de vista técnico, para excavar, nos encontramos con suelos o capas recientes de este siglo. El romper el concreto y encontrarnos con hace 10, 20 años, 30, y conforme se va bajando al excavar, ya van apareciendo objetos del siglo XIX, XVIII, XVII, entonces vamos entrando al momento de la colonia. Hay las reglas de que si algunos particulares o algunos dueños de edificios o públicos van a hacer alguna construcción o perforar para cambiar alguna tubería, tienen que avisar a los arqueólogos para checar, o como decimos nosotros, hacer un salvamento, rescatar, y para nosotros como arqueólogos checar que de veras continúe el dato, continúe parte de alguna etapa de Templo Mayor, a ver qué nos vamos a encontrar. Es una emoción muy, muy grande. Sobre todo, pues, estamos encontrando algo de nuestras raíces, de nuestros antepasados. A tentativa de reproduzir o esplendor da capital do Império Azteca. A Tenochtitlan, que impressionou os espanhóis, surge na maquete. Dizia-se que naquela época, nem na Europa, existia algo tão desenvolvido. Tenochtitlan foi construída no meio de um lago. Os mexicas, como eram chamados os aztecas, foram a maior civilização a dominar a região do México. E também o último grande império antes dos colonizadores. Essas imagens do passado, tanto a maquete como 7.000 peças arqueológicas, estão no Museu da Plaza Mayor, na cidade do México. Um bom lugar para conhecer um pouco da dualidade da cultura azteca, que se equilibrava na linha da vida e da morte. O Templo Maior era dedicado às divindades da água, Tlaloc, a vida, e da guerra, Huitzilopochtli, a morte. O acervo do museu segue essa divisão. Tem duas partes. O roteiro começa pelas salas dedicadas à morte. O primeiro monumento asteca encontrado em 78 foi a pedra de 8 toneladas, onde a deusa Lua aparece esquartejada. O Tzompanli, um travessão de madeira, com as cabeças dos sacrificados, prisioneiros de guerra. Morrer pelos deuses era considerado uma honra. As oferendas vinham de lugares distantes, uma prova do grande poderio do Império Azteca, um domínio de 200 anos. Entre as matérias-primas mais usadas, a obsidiana, uma pedra vulcânica difícil de trabalhar, máscaras e outras figuras simbólicas em alabastro. A máscara em jade é antiquíssima, do povo Olmeca, a primeira de todas as civilizações do México. Não se sabe como esta obra foi parar em mãos astecas. O espaço dedicado à vida, no Museu da Plaza Mayor, começa aqui. Para os astecas, a vida era cultuada através do deus Tlaloc. Tudo relacionado a ele era feito em pedra verde, como seus ajudantes, os Tlalocs. As rãs, que anunciam a chuva, escoltam o caramujo. A magnífica escultura em pedra é de 1400, um século antes dos conquistadores chegarem. Um elemento marinho que simboliza a fertilidade. A relação dos astecas com a natureza ocupa uma sala do museu.
Os felinos, considerados animais nobres, eram ofertados aos deuses. Dos ossos de jaguar eram feitos instrumentos para o alto sacrifício. A águia era considerada sagrada e usada para fins rituais. As penas da garça enfeitavam as ricas capas dos reis. O tatu servia de alimento e a carapaça de instrumento musical, como ainda é comum encontrar entre indígenas da América Latina. Assim eram encontradas as oferendas aos deuses, com animais, conchas, instrumentos musicais, elementos relacionados à terra e à água. Os deuses da agricultura entre os astecas eram sempre mulheres. Essa divindade usa uma máscara de pele humana, nos rituais de sacrifício. Menos sangrenta é a oferenda à deusa do milho. Neste recipiente, a Chicomequatli, foram encontradas mais de 2.000 contas de pedras. Mas os deuses não despertavam apenas o sentimento de adoração. O medo de um castigo dos céus era comum entre os povos da época. Los dioses también, así como eran benefactores para algunas cosas, también tenían su lado negativo, como el dios Tlaloc. Así como nos brindaba el agua para poder vivir, dar agua para las plantas y germinen, también tenía su lado negativo, porque cuando se enojaba, ¿verdad? Mandaba la sequía o inundaciones o el granizo y destruía toda la agricultura. Entonces había que mantenerlos contentos, como ofreciendo el sacrificio, lo más preciado que era el corazón o la sangre. Em outro ponto da cidade do México, mais história, a Praça das Três Culturas. A ruína pré-hispânica de Tlatelolco e a Igreja Espanhola de Santiago espiam o ritmo trepidante da metrópole. Tlatelolco, que foi um grande centro comercial, era a cidade irmã de Tenochtitlán. As duas tinham muitas semelhanças. Tudo que hoje Tenochtitlán oculta está claro em Tlatelolco. Eram lugares sagrados, habitados pela elite. Um elemento constante nas cidades antigas do México, o templo maior, em homenagem aos deuses, é sempre a construção principal. Neste espaço foram encontrados cerca de 40 esqueletos enterrados com oferendas. As ossadas foram para o museu e no lugar só deixaram estes dois entrelaçados. O casal é popularmente conhecido como os amantes de Tlatelolco. Na parte norte, um altar público onde os deuses eram homenageados. Tlatelolco foi o último grande foco de resistência aos espanhóis. Os europeus tiveram o apoio de muitos povos indígenas, cansados do domínio asteca. Pasan los siglos, va a ser hasta después del movimiento de la Revolución de 1917-1921, en que se vuelve a tomar los valores de la arqueología, ya en este caso de la arqueología mexicana, para poder intentar encauzar la imagen de la mexicanidad. A seguir, a energia das pirâmides de Teotihuacan e a história no Museu de Antropologia do México. Começa aqui a viagem aos sítios arqueológicos do México. Você vai conhecer os caminhos e as teorias das diversas civilizações que viveram no país. Longe da capital, a rota dos sítios arqueológicos: Teotihuacan, Monte Albán, Mitla, Chichén Itzá e Palenque. Teotihuacan é uma visita obrigatória. Fica a 50 quilômetros da capital do México. Quando os astecas passaram pela cidade, ela estava abandonada. Como não acreditaram que esta arquitetura monumental fosse obra de mãos humanas,
batizaram o local de Teotihuacan, a cidade dos deuses. A cultura teotihuacana é bem anterior à asteca. Corresponde ao período de 500 a.C. até 700 da era cristã. Como no Egito, em Teotihuacan foram erguidas pirâmides. A da Lua, e a do Sol. Esta é a maior, com quase 70 metros de altura. Teotihuacan foi o primeiro grande centro urbano do hemisfério ocidental. Calcula-se que a cidade chegou a ter cerca de 200 mil habitantes. O império durou 1.200 anos e exerceu forte influência econômica, política e religiosa. Na cidade dos deuses, nasceu o culto à serpente emplumada. É Quetzalcoatl. Quetzal quer dizer pássaro, Coa, serpente, e Atli, água. A metade ave do animal representava os elementos do ar e da esfera celeste. Já a parte serpente simbolizava a relação com a terra. Segundo o guia Paco, os espanhóis não conseguiram entender que por trás deste ser mitológico havia uma complexa visão do cosmos. Por la mezcla de un pájaro y de una serpiente venía a ser una concepción de carácter dual o cosmogónico. Dual porque simbolizaba la tierra y el cielo, lo mismo que la vida y la muerte. En estos días, Quetzalcóatl es la representación más mitológica, porque nadie sabe exactamente qué o quién fue esta mítica representación. Dicen los arqueólogos que en Teotihuacán la serpiente aprendió a volar. Esto pues está relacionado con la creación. O entusiasmo do guia nos conduz por Teotihuacan. No núcleo central moravam sacerdotes e governantes. Os mestres do saber ficavam na periferia, arquitetos, matemáticos, astrônomos e escultores. Nas transformações que os teotihuacanos foram fazendo na cidade, a pintura de uma parede ficou protegida da ação do tempo. Nos murais são reveladas as cores básicas usadas naquela época. As tintas eram tiradas das plantas ou de animais. El blanco y el negro de origen mineral. El verde y los amarillos de origen vegetal. El rojo de un insecto que se impregna en los nopales, que conocemos como cochinilla. Lo mismo que el azul de un caracol marino. Así, de esta manera, pudieron pintar la de la luna de color blanco, de negro y azul. Y por otro lado, la del sol de color rojo y amarillo. Debemos saber que detrás, en Teotihuacán, detrás de las bellas artes, detrás de las ciencias, existió un aspecto mágico. Mágico en el sentido de que todo estaba completamente policromado, lleno de colores. Para los teotihuacanos, vivir en un lugar como este fue como un sueño. Cuando morían, pensaban que despertaban de ese sueño que habían vivido. O mural do jaguar transmite força e revela também a obscuridade. O pátio do Palácio das Mariposas tem desenhos figurativos. Na decoração dos pilares, animais mitológicos, com cabeça de pássaro e corpo de inseto. O som da ocarina, instrumento musical usado pelos teotihuacanos, ainda ecoa neste espaço. O que mais chama atenção em Teotihuacan é a grandiosidade. Cada construção era meticulosamente planejada, aliando conceitos matemáticos e astronômicos. Teotihuacan é um mapa celeste, dizem os especialistas. A Avenida dos Mortos segue a direção da Via Láctea. O Templo da Serpente Emplumada aponta para Vênus. A Pirâmide da Lua está voltada para a Estrela do Norte, ou Estrela Polar. E a Pirâmide do Sol, aqui atrás, tem relação com o movimento da Terra. Neste palco aconteciam as cerimônias de oferta aos deuses e também as festas de Teotihuacan. Algumas são tradição até hoje,
como o espetáculo dos boladores de Paplanta. A evolução dos homens voadores tem relação com o antigo ciclo da vida, mágico, religioso. Uma síntese dos 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Os tesouros mais valiosos retirados dos sítios arqueológicos estão no Museu de Antropologia na Cidade do México, um dos mais importantes do país. Foi inaugurado em 1964 e guarda um acervo de 10.000 peças. Logo na entrada, a obra contemporânea do artista José Chaves Morado procura traduzir a nação mexicana. O movimento de pessoas e grupo de escolas no Museu de Antropologia é intenso. Desde muito cedo, as crianças mergulham na rica história de seu país, a herança indígena. Es importante conocer la historia porque conociendo la historia se conoce el pasado, se entiende el presente y se puede ir hacia el futuro. En este tiempo moderno en que estamos atacados con tanta influencia extranjera, nuestros niños es difícil que conserven esa tradición. Por eso es que ustedes han visto en el museo tantos grupos de jóvenes, de niños, para poder adentrarse más en nuestra cultura, para poder sentir lo que es ser mexicano, sentir el valor de lo que es ser mexicano. La pintura en Teotihuacán es simbólica. A origem interessa também aos mais velhos. Cada sala do museu é dedicada a uma civilização do México. Foram muitas, os pioneiros olmecos. Depois vieram os teotihuacanos, toltecos, mixtecos, zapotecos. E os mais importantes e conhecidos, os maias e os astecas. Los mexicanos somos un pueblo mestizo. Esencialmente, el mexicano tiene algo de indio en su sangre, porque la colonización española partió de una unión forzosa de los españoles con las indias y entonces de ahí que surgiera este mestizaje, de modo que nuestra principal aportación es que los mexicanos tenemos algo de indígenas, por eso somos de distintas tonalidades de piel, los blancos o los semimorenos o los morenos, pero en todo caso ahí está la primera aportación. La segunda es que aunque hablamos español o castellano, tenemos muchas palabras de las lenguas indígenas que han pasado a la lengua que hablamos, ¿no? al español de México, se llaman mexicanismos. Muchos de ellos están en el uso corriente y esta sería la segunda herencia. La tercera es la comida. Nuestra comida tiene mucho de indígena. Nosotros comemos tortillas, que es una herencia indígena del uso del maíz, y usamos el maíz en una gran cantidad de alimentos. Somos un país que comemos chile, que también picante, nos identifica precisamente, y en gran medida muchos mexicanos de hoy usan todavía prendas de vestir derivadas del tiempo antiguo, de modo que comida, lenguaje, color de piel y cierta manera de ver las cosas, de ver el mundo, deriva también de esta época antigua. Há peças originais, únicas, e as reproduções. De Teotihuacán, o museu mostra o templo de Quetzalcoatl, na fase áurea. A pintura O Deus da Chuva, Tlaloc, é outra atração. Hoje está desbotada pelo tempo, mas aqui recuperou a vida das cores originais. Na Praça da Pirâmide da Lua foi encontrada a imagem da deusa Chalchuitlicue, a companheira de Tlaloc. No peito, um orifício para colocar as pedras verdes e preciosas de jade. Há estudos dizendo que a cultura teotihuacana impulsionou a tolteca. O espaço é dos Atlantes, ou gigantes de Tula. Na série de colunas de 5 metros que sustentavam o templo, a imagem do guerreiro.
Os toltecas viveram ao norte do Vale do México, entre os anos 950 e 1300. Entre eles havia a crença de que os mortos nos campos de batalha se transformavam em borboletas e aves e seguiam eternamente a trajetória do sol. A morte tem espaço privilegiado nas antigas culturas mexicanas. Uma lenda diz que o corpo de uma criança que morria deveria ser depositado num recipiente com tampa. Só assim a alma estaria protegida na viagem a outro mundo. Grandes artesãos, os toltecas revelam seus dons nesta peça única em madrepérola. Um homem barbado sai da cabeça de um coiote, figura mítica. Os astecas têm a sala mais ampla do Museu de Antropologia. Coatlicue, a deusa da terra, chama a atenção, a mãe de todos os homens e de todos os deuses. Também no museu está o famoso calendário asteca, grande símbolo de identificação do México, descoberto na capital. Um mito precisa ser derrubado. Não é um calendário. Prega insistentemente no deserto há 20 anos a arqueóloga Madalena. Tiene la representación de los nombres de los días de un mes mexica. El calendario cronológico de los mexicas es un calendario que tiene 365 días igual que el nuestro, solo que ellos lo dividían en 18 meses de 20 días. Y al final le agregaban 5 días aciagos o 5 días de mala suerte. Entonces, aquí tenemos estos nombres, que es el día lagarto, el día caza, lagartija, serpiente, muerte, venado, conejo, y así podemos seguir adelante. Y estos son los días, por eso es que se le llamó calendario azteca, porque tenía estos nombres, pero no tiene lo que nosotros sabemos que es un calendario que sirve para saber cuántos días faltan para una fecha o cuántos días han pasado o en qué día estamos el día de hoy. Para esto no sirve este calendario, nunca sirvió. Es una piedra conmemorativa a la creación del quinto sol. Este quinto sol se realizó este prodigio en el año 13 caña. Entonces por eso tenemos allí el año 13 caña en la parte superior, ¿sí? Ese sol, el quinto sol o sol de movimiento, que lo tenemos aquí en la parte central con sus cabellos rubios que representan los rayos del sol, y que tenemos anterior a este quinto sol 4 épocas anteriores que habían existido antes de este quinto sol o quinta época, que es el sol del tigre, sol de viento, sol de lluvia de fuego y sol de agua. Todas estas antiguas edades se habían acabado por diferentes motivos, por terremotos, por lluvias, por vientos, y así los dioses decidieron crear este quinto sol. No jardim do Museu de Antropologia, mais surpresa. A reprodução do Templo de Rochop, que fica em Campeche, a quilômetros de distância. A seguir, Oaxaca, a Ouro Preto dos mexicanos, e Monte Albán, o ponto de encontro entre os deuses e a terra. A graça dos povoados e das construções em estilo mineiro pode ser encontrada nas viagens pelo interior do México. Tesouros arqueológicos dividem espaço com as marcas da colonização espanhola. Oaxaca de Juárez fica num vale, rodeado pelas imponentes montanhas da Sierra Madre do Sul. 500 mil habitantes vivem em torno da cidade. Oaxaca, fundada em 1529, é uma espécie de Ouro Preto dos mexicanos. O Centro Histórico de Oaxaca é uma joia da arquitetura colonial. Em 1987 foi considerado pela Unesco Patrimônio da Humanidade. A presença espanhola no Novo Mundo foi marcada por muitas praças e casas senhoriais, com balcões de ferro.
Uma das igrejas mais antigas do século XVI é a de Santo Domingo. Na cidade histórica vive um dos artistas plásticos mais conhecidos do México, Francisco Toledo. Das raízes indígenas, o artista faz pintura moderna. Mis padres salieron de una comunidad zapoteca de la costa del Pacífico. Creo que hay una particularidad en la gente de mi comunidad y que, bueno, creo que se refleja en mi pintura, ¿no? El color o las formas o alguna mitología, alguna historia de la región, ¿no? Monte Albán, o Monte Alvo, deve ter sido batizado assim por causa da grande quantidade de árvores caçaguate, carregadas de flores brancas. Monte Albán era a cidade sagrada dos zapotecas. A arquitetura desse povo antigo estava sintonizada com o cosmos. A cidade foi construída para servir de ponto de encontro entre a terra e o céu. Aqui do alto, o espaço e o tempo ganham outros significados. Monte Albán começou a ser erguida 500 anos antes de Cristo. Restos de colunas do templo dão ideia do tamanho das estruturas. Devem ter tido aproximadamente 12 metros. As pedras deste lugar guardam histórias que os arqueólogos demoraram mais de 20 anos para decifrar. Este monumento com inscrições é uma estela, um livro com a história da civilização zapoteca. Nelly Robles, arqueóloga responsável por Monte Albán, ajuda a decifrar as informações deixadas pelos antepassados. Estos monumentos son sobre todo una dedicación de lo que son los dioses y los momentos históricos en que se hizo el edificio. Aquí en esta estela, por ejemplo, vemos un personaje que tiene algunos atributos del dios Tlaloc, que es el dios del agua para los zapotecos. Esos grandes ojos rodeados con un marco oscuro son los ojos de Tlaloc. Sin embargo, lo vemos usando un penacho de plumas, por ejemplo, ahí arriba. Y vemos aquí abajo una serie de números. Los puntos y la barra son numerales, que nos van a referir este personaje a una cierta época. No campo acontecia um ritual bélico. No jogo de pelota, valia tudo, menos o principal: tocar a bola com as mãos e com os pés. Para fazer a bola atravessar de um lado ao outro do campo, os jogadores guerreiros usavam joelhos, pernas, quadris, cotovelos e até ombros. Como será que eles conseguiam jogar assim? A única certeza: a plateia era formada por governantes y sacerdotes. El juego de pelota en realidad es un juego ritual, no es un espectáculo como el fútbol hoy en día. Es un juego en el que se están resolviendo problemas políticos realmente. Por ejemplo, un juego de pelota sirve para dirimir diferencias entre tierras, por ejemplo. O para definir qué pueblo sojuzga al otro, ¿sí? ¿Quién controla un sector de la población? ¿Quién tiene que traer tributo para determinados sacerdotes? Este tipo de problemas políticos son los que se van definiendo en los juegos de pelota. Quer dizer, em vez de fazer uma guerra, eles jogavam bola. Exactamente. Antes de llegar a la guerra, a matarse entre hermanos, juegan el juego de pelota, y esto para nosotros los arqueólogos es realmente una lección de civilización.
Monte Alban foi invadida pelos mistecos por volta de 1300. E são dos mistecos os tesouros retirados das ruínas. Tudo o que foi encontrado na Tumba 7 está guardado na sala do Museu Regional de Oaxaca. A crença de que havia vida depois da morte fazia com que os povos pré-hispânicos enterrassem os mortos com seus objetos de uso pessoal. Os cálices de alabastro. Joias como o rico peitoral em turquesa, coral, pérolas e ouro. O Deus velho e do fogo, representado com uma longa barba. É o sol, a vida, aquele que tem o conhecimento. Uma escultura em ouro maciço. É o Deus da morte. O mesmo metal precioso foi usado para confeccionar o alegre Deus da primavera, Xipetotec. A cidade sagrada foi abandonada, fato comum naqueles tempos. Não se sabe ao certo o motivo, talvez uma seca prolongada ou uma guerra. Apesar disso, atualmente, as culturas zapoteca e mixteca têm presença marcante em Oaxaca. Mantendo as tradições dos antepassados, até hoje os artesãos locais esculpem em pedra as imagens dos deuses antigos. Estos son copias de las originales que hicieron nuestros muy antepasados, olmecas, zapotecas, mixtecas. Entonces a estas piezas, reproducciones, las originales las encuentra en los museos. Obsidiana, ojo de la ágata, malaquita, jadeita y la malaquita otra vez. Y luego los aretes que tiene acá, por eso se comprende que es una mujer zapoteca. Pero esta imagen que se ve acá, esta es una réplica de los antepasados. Y ahora nosotros dependemos a la raza zapoteca y le tenemos algo de ideas de ellos y gracias a Dios que tenemos esa gracia. Ainda em Oaxaca, seguimos para outro ponto arqueológico, Mitla. Tão interessante quanto o destino final são os caminhos. Uma parada em Tula para ver a maior árvore do mundo, como é anunciado. Garantem que ela já ultrapassou os 2000 anos. A árvore pertence à espécie cipreste do pântano. Com 14 metros de diâmetro, para abraçá-la seria preciso reunir pelo menos 40 pessoas. Tem 42 metros de altura, o equivalente a um prédio de mais de 10 andares. O peso é de 636 toneladas, correspondente a 1.200 fuscas. Le muestro las figuras del árbol. Lo que tenga voluntad de dar, se las muestro. Simpáticas guias mirins na faixa dos 9 anos de idade têm na ponta da língua as figuras esculpidas pela natureza no tronco da árvore. El elefante. La cabeza del venado. La tartaruga. El cocodrilo. Durante 10 anos, Nelly Robles estudou o sítio arqueológico de Mitla. Sem conhecer a roda, provavelmente usando instrumentos primitivos, zapotecos e mixtecos construíram seus edifícios com enormes monolitos de pedra. La arquitectura de Mitla es una muestra muy acabada de la tecnología de la piedra. Ahora, por otro lado, uno de los tantos misterios que encierra esta zona es pensar cómo trajeron estas piedras acá. Estas piedras pesan más o menos 1 tonelada por metro cúbico. Entonces, es evidente que además del conocimiento del cómo tallar la piedra, ellos tenían conocimientos matemáticos para poder levantar, calculaban muy bien el sistema de palancas para transportar las piedras
que vienen de lejos, vienen de kilómetros de distancia. A entrada das tumbas mortuárias é estreita. Os mortos não eram enterrados, e sim depositados em lápides, junto com seus bens mais valiosos. Sabemos que un personaje, sacerdote o rey, era enterrado con toda su vestimenta más rica, lleno de plumas, de vestidos de algodón, con mucho colorido, pero sobre todo acompañado de todas sus joyas. En esta época posclásica es muy común encontrar un entierro con collares, brazaletes, ajorcas, orejeras, todo tipo de ornamentación de diferentes tipos de materiales. Tenemos materiales de oro, plata, vidrio, turquesa, porque además lleva urnas acompañantes, algunos elementos como jarros llenos de comida para su viaje al otro mundo. No es difícil tampoco encontrar un esqueleto de perro junto al ser humano. Entonces esto nos habla del ritual que debe haber sido realmente muy complejo y que involucraba parte de la vida también, porque no había sacrificios humanos como tales, pero sí un perro era sacrificado para enterrarlo con su amo. O mais famoso cartão postal de Mitla, o Palácio, revela a fase de ouro das civilizações Zapoteca, Mixteco. São milhares de desenhos geométricos feitos em pedra, que fazem lembrar a arte grega. Os guerreiros tinham alma de artista. Na pedra dura, teceram intrincados mosaicos. Os desenhos dos mixtecos lembram o dos gregos. Como é que se explica essa semelhança? Sí, bueno, de hecho nosotros mismos los llamamos grecas. Estos son los frisos de las grecas de Mitla que son tan famosos internacionalmente. Sin embargo, no tienen ninguna relación cultural sabida hasta ahora. Estos edificios son construidos muy tardíamente, ¿sí? Y son diseños que se desarrollaron de manera independiente en esta región. Lo que es muy importante para nosotros sí es darnos cuenta de la cantidad de trabajo y de experiencia en la construcción que se tenía que tener para la construcción de estos diseños. Si ustedes observan, tenemos diferentes piezas, diferentes tamaños, diferentes formas de cada pieza para unirse en estos frisos, ¿sí? Estas no tienen ninguna mezcla entre sí, están pegadas una con otra, y entonces todo trabaja como una unidad en un momento de un sismo o simplemente como estructura. Al final, estas grecas eran decoradas con pintura roja. Aquí pueden ver todavía algunas muestras de pintura, porque Mitla era fundamentalmente rojo. No Palácio de Mitra, esse pátio das colunas era a entrada triunfal. E agora a gente vai conhecer o interior do palácio. Esses corredores escuros são chamados de entradas cegas. Vamos lá, e aqui já está claro. Dominada pelos colonizadores espanhóis, a cidade ganhou ares da arquitetura ibérica. Mas subterrânea, a tradição indígena resistiu. A imagem congelada de museu dá uma ideia de como seria o mercado na era pré-hispânica. O mercado permanece uma verdadeira instituição nacional, mais vivo do que nunca no México moderno. Espaço reservado para o ganha-pão dos moradores dos pequenos povoados, uma central de troca de informações. Nos 570 municípios do estado de Oaxaca, o espanhol, a língua oficial no México, é, na verdade, o segundo idioma para uma parcela da população. Existem aproximadamente 60 dialetos indígenas. Por ejemplo, que es Todos Santos, nosotros le decimos Chiraltogol, Nunurgueno, Riocano y Estilror, y Sumunilochan,
Riocano Nines, Riocano, Risono lo Chankiralin, Rienno Mol, Rienno Bio, Rienno Nisiapisie, Rienno Girani, Rienno Giraltogol. A seguir, a ciência exata e a influência do cosmos em Chichén Itzá, o sítio arqueológico mais visitado do México. E Palenque, um tesouro escondido na floresta. Os mistérios dos povos antigos, os 2 sítios arqueológicos mais visitados do México. Cientistas, bruxos ou matemáticos. Um enigma que existe até hoje em Chichén Itzá e Palenque. Além dos astecas, os maias tiveram forte influência na história do México. O estado de Yucatán, sudeste do país, é um dos redutos da civilização maia. A capital é Mérida. A 120 quilômetros de Mérida está a cidade dos Maias, Chichén Itzá, sítio arqueológico popular entre turistas de todo o mundo. São 2 cidades em uma. A mais antiga foi construída e governada pelos maias do século 6 ao 10, onde fica o observatório, em forma de caramujo. La distribución del edificio en sí está imitando el corazón de un caracol, una distribución que en un momento dado permite lo que es ya aplicado a la astronomía, esa observación, ese desarrollo, ese mirar hacia alrededor, y podían hacer cálculos exactos astronómicos en cuanto a eclipses, en cuanto el ciclo de la luna, lo que es la luna nueva, la luna llena, y observar otros planetas como ya hemos mencionado, Venus principalmente. El edificio en sí tiene una carga también religiosa. Solamente sacerdotes eran los únicos que podían ascender al edificio, podían observar las estrellas. Ellos eran los encargados de poder dar a conocer lo que los dioses, por medio de cada uno de los astros, nos estaban mostrando o nos querían decir. Outra parte de Chichén Itzá surgiu depois, no ano 1000. A maioria das construções reflete uma fase de renascimento, que aconteceu com o domínio tolteca. A arquitetura prova que foram exímios matemáticos e astrônomos. Os maias contavam a passagem do tempo de 2 formas diferentes. O calendário religioso, dedicado aos rituais dos deuses, tinha 260 dias. O outro ano maia, que era baseado no ciclo solar, servia à agricultura. Marcava a época de plantar e de colher. Esse tinha 365 dias, igual ao que nós usamos hoje. Os arqueólogos descobriram que a pirâmide de Kukulcán é um calendário gigante. Vamos fazer as contas? Desse lado tem 91 degraus, vezes 4 lados, 364, mais aquele patamar de cima, 365, o número de dias do ano solar. O maior campo de jogo de bola descoberto entre as civilizações mexicanas é este. Tão grande que é difícil imaginar como era uma partida aqui. O aro por onde, em tese, a bola deveria passar fica a quase 4 metros do chão. Gol a essa altura, levando-se em conta que os jogadores não podiam usar nem mão nem pé, encaixar a bola ali seria façanha de super craque. Aqui o guerreiro que perdia o jogo, perdia também, literalmente, a cabeça. El personaje o el guerrero sacrificado es el perdedor. Los equipos se dividen en 7 elementos por bando. Ellos hacen un juego, digamos, bastante largo. No es un juego que se defina en un día. Se ha mencionado por medio de crónicas que duraban días.
Al final el equipo perdedor, el capitán, era decapitado y su cabeza era tomada como trofeo por parte del equipo vencedor. Su capitán, que es sacrificado, sirve como mensajero del hombre ante los dioses. Dominando a cena surge a escultura do Chacmol, como dizem uns, ou simplesmente Chac, como querem outros, o mensageiro dos deuses. Nele, corações ainda pulsando de vítimas sacrificadas eram servidos de bandeja aos deuses maias. Os maias usaram seus sofisticados conhecimentos de astronomia e matemática para criar um efeito especial. 2 vezes por ano, uma serpente feita de luz e sombra se movimenta por esta parede da pirâmide de Kukulcán. É como se o deus serpente emplumada estivesse visitando a Terra. Chiapas é um dos estados mais verdes e pobres do México. Também é território maia, uma civilização que tinha profunda ligação com a terra. As tradições permanecem fortes nos pequenos povoados, como San Juan Chamula. San Cristóbal de las Casas é o berço do movimento zapatista. A primeira guerrilha da virada do milênio é formada por índios mexicanos mascarados e reivindica, essencialmente, o direito sobre a terra e a autonomia das comunidades indígenas. Las estrellas nos verán asombradas, la noche y el día serán llamaradas. Na brincadeira de menina, a língua indígena, o Tzotzil, um dos dialetos de Chiapas, toma naturalmente o lugar do espanhol. A cerca de 200 quilômetros do berço dos zapatistas, uma floresta, no sudeste do México, guarda um dos sítios arqueológicos mais intrigantes do país. Palenque pertence ao período clássico, de 100 a 900 desta era, apogeu da civilização maia. Durante 9 séculos, Palenque ficou escondida pela floresta. A majestosa cidade dos reis, que nós admiramos, corresponde a 20%, talvez 30% do que ela foi na realidade. A mais misteriosa, mística cidade dos maias continua sendo um grande enigma. Com as informações que tiram das pedras, os arqueólogos arriscam teorias sobre os habitantes de Palenque. A escrita maia ajuda a abrir as portas do passado. Champollion, el francés, es el que puede traducir la piedra Rosetta y encontró que era un mismo mensaje escrito en 3 idiomas. En Palenque sucede exactamente lo mismo, pero aquí no son 3 idiomas. Aquí son más de 20 idiomas. Aquí en Chiapas tenemos los indígenas que son descendientes de la cultura maya. Quiere decir que en el pasado aquí se hablaban 22 idiomas aquí en Palenque y tenían diferentes orígenes estas gentes. Existe um rei sepultado em Palenque.
Esse túnel de cerca de 20 metros estava totalmente coberto por terra e pedra. Aí os arqueólogos foram escavando e chegaram a esta entrada falsa. Depois encontraram uma tumba falsa, a poucos metros desta, que é a verdadeira. A reprodução da tumba do rei Pacal está no Museu de Antropologia na Cidade do México. O rei Maia tem a máscara mortuária em jade. E foi sepultado junto com seus tesouros. Em Palenque, a tampa da tumba, pesando toneladas, não pôde ser removida, porque não passava pelo túnel estreito. Aparentemente, a tumba foi construída antes de tudo. Para esta persona han hecho tantas historias distintas. Un ejemplo es, esta tumba se descubre en 1952, el 15 de junio. En esa época la persona se le llamaba Halach Winik. Este nombre quiere decir el gran jefe de los poderes. Después le dan por nombre Kukulcán Quetzalcóatl, que quiere decir serpiente emplumada. Después le dan por nombre el astronauta, el extraterrestre. Y el último nombre que le han dado, Pacal, en versión oficial quiere decir escudo del sol. Esto es versión oficial. Pero este hombre ni se llamó Pacal, ni nació en Palenque, ni fue de este continente. Su origen de esta persona es un descendiente de los egipcios. Fue momificado, fue sepultado con su comida, con su bebida, con la máscara de jade, con collares, con 10 anillos, con brazoletes, y en la boca se encontró una perla. Con esa piedra él debía pagar la entrada a la eternidad. También tenía los dioses Amón-Ra y Anubis, que estos dioses son egipcios. Esa es la forma que esta persona fue sepultado y esa es la forma que se sepultaba en Egipto a los faraones. Aqui ficava a sauna, onde os maias passavam por um ritual de purificação, antes de subirem até o observatório astronômico e estudarem as estrelas. Aqui tinha um sistema bastante sofisticado para aquecer a água. Como é que era feito, professor? Sí, aquí habían varios cuartos. Ahí fue un cuarto, este era otro, 2, ahí había otro 3 y estos de este lado. Para obtener el vapor, subterráneamente quemaban la piedra. Cuando la piedra era muy caliente, le ponían agua, salía el vapor en esos huecos, se purificaban, tomaban descanso en estos cuartos, vestidores, y aquí eran nichos para reposar el vapor. Habían 2 nichos, este que todavía se observa un poco y el otro que ya se destruyó. Cuando ya habían tomado ese sauna, esa ceremonia que era un ritual que hacían, ya después tenían autorización para subir a la torre a observar los planetas. Além da história oficial, circulam outras versões sobre a civilização maia. O professor que nos guia pelas ruínas fala sobre a maior polêmica, uma possível ligação dos maias com outros povos vindos de lugares distantes, muito além do Estreito de Bering, que divide a América da Ásia. Los olmecas vinieron de África. Si vemos las cabezas, si vemos los labios, son el negroide típico de África. Los mixtecos y los zapotecos partieron de China a este continente, viajaron por el Océano Pacífico. Un chino actualmente puede entender el idioma del indígena de Oaxaca
hasta el 50%. Los mayas son una mezcla que proceden de hindúes, chinos, egipcios, griegos, hebreus, árabes, fenicios, etc. A versão é contestada pelos arqueólogos oficiais. Eles defendem que sempre existiram pontos em comum com outras grandes civilizações, porque os povos viveram estágios de evolução semelhantes. A magia que cerca o local inspira teses. Segundo o professor, cada cidade antiga tem um número cabalístico. Cada ciudad tenía un número especial. Su número de Palenque es la cifra 7 y la cifra 7 está representada en todos los edificios, está con los hindúes, los chinos, los griegos, los árabes, los hebreos, los fenicios, está en toda la Biblia, está en todo el mundo y en todo Palenque. Chichén, su número clave fue el 9. Chichén en Yucatán y Tikal en Guatemala es 9. Es un número de procedencia china, la ideología. El número muy importante para los chinos fue el 9. El 4 es en Uxmal y el 3 es en Yaxchilán. O mundo místico dos maias, de florestas e cascatas de água azul, ainda guarda muitos segredos. O inexplicável sempre despertou o interesse do homem. Os mistérios dos povos traçados nas estrelas, os fundamentos das crenças e as lendas dos deuses, a matemática perfeita do universo. Se para os mexicanos o mergulho nas culturas olmeca, mixteca, tolteca, asteca e maia significa encontrar a própria identidade, para os cidadãos do mundo contemporâneo faz parte da procura da essência humana. O passado pode ser a bússola que orienta o presente e constrói o futuro.